E aí galera, beleza? Vamos nessa? Mais uma aula de física. Hoje a gente vai falar sobre pressão. Vamos entender, por exemplo, o porquê de um bug conseguir se deslocar nas dunas, na areia da praia, e os carros de passeio, carros esportivos, não conseguir fazer o mesmo, ok? Vamos nessa! Então olha só, pressão. Quando a gente fala em pressão, a gente está se referindo a uma grandeza física que indica a quantidade de força aplicada por unidade de área. Tá? Então, pressão é a grandeza física que vai indicar a quantidade de força aplicada por unidade de área. Como assim? Preste atenção aqui na imagem. Nós temos um martelo e uma pessoa está batendo com esse martelo em um prego, certo? Então, o martelo está exercendo uma força no prego, essa força é transferida para o martelo e ela vai chegar até uma base, uma superfície, por exemplo, aqui uma placa de madeira. Supondo que a pressão exercida nesse prego seja de 2 newtons por metro quadrado. Então, a pessoa exerce uma força nesse prego utilizando um martelo. Essa força é transferida e vai exercer uma pressão na base de madeira. Tá? Supondo que essa pressão seja de 2 newtons por metro quadrado. O que é que significa isso? Significa que a cada 1 metro quadrado, a força exercida foi de 2 newtons, certo? Então, a cada 1 metro quadrado, a força exercida foi de 2 newtons, ok? É isso que significa pressão, quantidade de força por unidade de área. Aí existem várias unidades de medida para a pressão. Vou falar de algumas aqui para vocês um pouco mais à frente, beleza? Para entender melhor, vamos pensar o seguinte. Tenho aqui na imagem dois pinos, dois pregos, um prego um pouco mais espesso e um pouco mais fino, certo? Supondo que a gente exerça a mesma força, utilizando, por exemplo, um martelo, seja exercida a mesma força nos dois pregos, no prego mais espesso e no prego mais fino. O que é que vai acontecer? Apesar da força ser igual, a pressão vai ser diferente. Por que a pressão vai ser diferente? Porque o prego mais espesso tem uma área maior. Então, a força que foi aplicada vai ser distribuída por uma área maior. Já o prego que é mais fino tem uma área, a ponta aqui do prego, ela é menor, certo? Então, a força ela vai se concentrar em um ponto menor. Ela não vai se distribuir por uma área, ela vai se concentrar naquele ponto, tá certo? Então, nesse caso aqui, a pressão será maior. Nós temos uma pressão menor com o prego que tem uma área maior, porque a força se distribui por toda essa área, e a gente vai ter uma pressão maior no prego que tem uma área, que a ponta do prego tem uma área bem pequena. Então, a força ela vai se concentrar nessa área pequena, fazendo com que exista naquele local uma pressão maior. Ok? Então, a pressão ela vai depender da força que eu estou aplicando e também da área onde está sendo aplicada essa força. Galera, essa ideia de pressão que explica o fato das pessoas conseguirem deitar em uma cama de prego, por exemplo. É a mesma coisa que eu falei aqui no exemplo dos pregos com área maior e com área menor. Quando a pessoa deita, lógico que não é qualquer pessoa que vai fazer isso. É importante ter um cuidado, ter uma técnica para não se machucar. Mas quando a pessoa deita de maneira adequada lá sobre a cama de prego, o peso dessa pessoa está todo distribuído. Então, a pressão vai ser bem pequena, tá certo? Porque os pregos, as pontas de cada prego, não vão estar atuando em um único ponto. A força que está atuando no corpo da pessoa, que nesse caso é a força-peso, a atração que a Terra está exercendo na pessoa, não está concentrada em um único prego, em uma única ponta. Ela está distribuída de maneira uniforme, o mais uniforme possível. Então, a pressão vai ser baixa, não sendo suficiente para perfurar o corpo da pessoa. Ok? Para que os pregos perfurem o corpo da pessoa. Outra aplicação da ideia de pressão são as facas e as tesouras. Quando a gente corta, utiliza a faca ou a tesoura para cortar os objetos, a gente vai fazendo com que a lâmina dessa faca ou da tesoura, o fio ou lâmina da faca e da tesoura, vá se desgastando. E aí essa lâmina ela vai engrossando.
tá? Como ela vai engrossando, vai aumentando a área, né? Vai aumentando a área aqui da lâmina, consequentemente diminui a pressão que essa faca exerce. Então, para cortar alimentos ou objetos com a faca, que eu já utilizei algumas vezes e a lâmina começou a ficar grossa, eu preciso exercer uma força maior para conseguir cortar esses objetos, tá? Para poder ter a pressão que eu tinha antes, eu preciso exercer uma força maior. Então, quando a faca está popularmente cega, né? O pessoal diz que a faca está cega, significa que a lâmina dessa faca ficou grossa. Então, a gente precisa afiar a lâmina, afiar o fio da faca, né? Então, você vai levar um profissional ou usar aquelas pedras para afiar e você vai desgastar agora a lâmina da faca, mas de maneira que ela fique mais fina. Então você vai deixar a lâmina da faca mais fina. Deixando a lâmina da faca mais fina ou da tesoura, eu vou aumentar a pressão quando eu estiver utilizando esse objeto, a faca ou a tesoura. Tá certo? Então, o conceito de pressão também é aplicado na faca e na tesoura quando a gente vai cortar os objetos ou o alimento. Beleza? No caso do bugre, né? Por que o bugre consegue se deslocar nas dunas, na areia da praia e os carros de passeio não? Por causa do pneu dele. O pneu do bugre, ele tem uma área maior, ele é mais largo, certo? Então, ele tem uma área bem maior do que o pneu de um carro de passeio, certo? Das motos, por exemplo, que são mais finos. Então, no caso do bugre, como o pneu é mais largo, vai ter uma área maior, a pressão exercida aqui pelo pneu na superfície da areia não vai ser tão grande, não vai ser grande o suficiente para fazer com que o pneu perfure a areia, né? Que afunde ali, meio que afunde na areia. Certo? Já com os carros de passeio, como o pneu é mais fino, isso acaba acontecendo, que o pneu mais fino, eu vou ter uma pressão mais alta e aí ele vai afundar na areia e o carro acaba atolando. Ok? Então, novamente, aí, conceito de pressão envolvido na questão do bugre percorrendo as dunas. Como é que a gente calcula essa pressão? Para calcular a pressão é bem simples. Pressão, tá? O P minúsculo vai representar a pressão, é igual a força dividido pela área, tá? O F representa a força e o A representa a área. Unidade de medida. Então, como eu já tinha falado, né, como eu falei no slide anterior, existem vários tipos de várias unidades para pressão. Vou falar aqui de algumas das principais. Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado é a unidade padrão para a pressão, certo? O Newton por metro quadrado é igual ao Pascal. Então, no SI, Sistema Internacional de Unidades, se utiliza o Newton por metro quadrado ou o Pascal, ok? Para a pressão. Mas existem aí várias outras unidades de medida. Uma dessas outras unidades é o psi. O psi é a sigla, né, da palavra em inglês libra por polegada quadrada. Ok? Então, o psi a gente costuma ver quando vai calibrar o pneu dos carros, por exemplo. Tá? A medida, a calibragem dos pneus dos carros é dada em psi, porque o material, né, os pneus, muitas vezes eles vêm importados. Então, a informação vem em psi. O instrumento que é utilizado para verificar, medir a pressão é um manômetro. Bem utilizado também quando se precisa verificar a calibragem do pneu dos carros. É comum a gente encontrar nas portas, na parte interna da porta do carro ou na porta-malas, a placa indicando a calibragem do pneu do carro. E aí a unidade de medida ela vai vir em psi, certo? Aqui a gente tem uma outra unidade, ó, o bar, que também é uma unidade de pressão, e ao lado tem o psi, representando aqui a calibragem, a pressão que deve ser calibrada no pneu do carro. 29 psi quando o carro tem apenas 2 pessoas. Quando o carro estiver cheio, 33 psi. 36 psi para os pneus traseiros. Então vem a calibragem, né? A placa informativa, geralmente vem na porta do carro ou no porta-malas, informando a pressão de calibragem dos pneus em psi. Vamos fazer alguns exemplos para a gente aplicar a fórmula para calcular a pressão. Lembrando, gente, que essa forma que eu estou mostrando para vocês hoje, ela é mais aplicada para os meios sólidos,
tá? Ela pode ser aplicada para os meios fluidos, como o líquido e como a água. Desculpe, meios fluidos como os líquidos e os gases, né? Pode ser aplicado, mas aí a gente precisa criar todo um modelo para poder aplicar essa fórmula diretamente em meios fluidos, tá? Então a gente aplica essa fórmula de pressão que a gente está estudando hoje, mais aos meios sólidos, certo? Mais na frente a gente vai estudar pressão em líquidos, pressão nos fluidos, como os gases também, ok? Então vamos fazer um exemplo. Considere uma moça cujo peso seja 600 newtons em pé sobre o assoalho de uma sala, tá? O assoalho, piso de uma sala. Estando descalça, a área total de apoio de seus pés sobre o chão é de 150 centímetros quadrados. Calcule a pressão que a moça está exercendo no assoalho. Então, a questão deu para a gente a força 600 newtons. Aí você pode se perguntar, professor, onde é que tem força aqui na questão? Veja, considere uma moça cujo peso, lembra que na física, peso é força, tá? Então, eu estou falando aí da força, peso que a Terra exerce nessa moça. Então, a força-peso que atua na moça é 600 newtons, ok? Então, vai ser a força que ela também vai estar exercendo ali no assoalho, no piso da sala, ok? Então, o F aqui, a força, 600 newtons. Temos a área dos pés dela, 150 centímetros quadrados, e a questão está pedindo a pressão. Então, a gente vai usar a fórmula pressão igual a força dividido por área, ok? Como a questão não está pedindo para informar a pressão em newtons por metro quadrado, ou informar a pressão no SI, que seria o Sistema Internacional de Unidades, então a gente não precisa fazer nenhuma conversão de unidades aqui, ok? É só jogar na fórmula e resolver a continha. Então vamos substituir. Pressão vai ser igual a força F, 600, tá? 600 newtons, dividido pela área, 150 centímetros quadrados. Então 600 dividido por 150, nós vamos encontrar 4 newtons, porque newton, porque a força está em newton, por centímetro quadrado. Por que centímetro quadrado? Porque a área está em centímetro quadrado, ok? Se a força está em newton e a área está em metro quadrado, então ficaria newton por metro quadrado, beleza? Como está em centímetro, só repetir o centímetro quadrado. Então, a nossa pressão aqui, a pressão que a moça exerce sobre o assoalho é de 4 newtons por centímetro quadrado, ok? Esse foi o exemplo 1. Vamos ao exemplo 2. Uma caixa com base de 600 centímetros quadrados se encontra sobre uma mesa. Então, eu tenho uma caixa em cima da mesa, sendo 30 newtons o peso da caixa. Novamente, 30 newtons o peso. Então, essa é uma força, unidade de força. O peso da caixa, calcule a pressão exercida pela caixa na superfície da mesa em Pascal. Tá? Então, aqui eu tenho um detalhe. A questão pede para calcular a pressão exercida pela caixa na mesa em Pascal. PA é o símbolo de Pascal, ok? Então, temos aqui a área que a questão me deu, 600 centímetros quadrados. Tem uma força, 30 newtons. E queremos a pressão, tá? Qual que é o problema? A gente vai usar a fórmula, pressão igual a força dividido pela área, mas nós temos um problema, porque a questão está pedindo que a pressão seja medida em Pascal, né? Que a gente calcule o valor da pressão em Pascal. Novamente, o PA representa Pascal, é o símbolo da unidade de medida Pascal para a pressão, ok? O que é que acontece? O Pascal é igual ao Newton por metro quadrado, certo? Pascal é igual ao Newton por metro quadrado. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos calcular essa pressão em Newton por metro quadrado, ok? Vai ser a mesma coisa que Pascal. Para fazer isso, nós vamos olhar as unidades que a gente tem. A força está em Newton, correto? Mas a área está em centímetro quadrado. Não está correto para encontrar o valor em Pascal, tá? Novamente, para encontrar em Pascal, a gente encontra em Newton por metro quadrado. Por que eu encontro em Newton por metro quadrado? Porque Newton por metro quadrado é igual ao Pascal, ok? Então, a gente precisa que a área esteja em metro quadrado. Vamos converter 600 centímetros quadrados para metro quadrado.
Como que a gente converte? A gente pode dividir 600 por 10.000. Tá? Se eu dividir 600 por 10.000, eu vou estar transformando de centímetro quadrado para metro quadrado. Outra opção é você andar 4 casas com a vírgula para a esquerda, ok? Então, você pode também andar aí 4 casas com a vírgula para a esquerda. Existe aí N formas, né? Existem outras maneiras de você estar transformando essa unidade. Então, transformando aí, certo? Para metro quadrado, vamos ter 0,06 metro quadrado, ok? Pode dividir por 10.000, pode andar com a casa, né, com a vírgula, 4 casas para a esquerda, pode usar a notação científica para transformar também. Então, existem outras formas aí de você estar transformando em metro quadrado, tá certo? Então, deu aqui 0,06 metro quadrado, transformando de centímetro quadrado para metro quadrado. Transformei, agora sim é só jogar na fórmula para encontrar o valor da pressão. Então, a pressão vai ser igual a minha força F, 30, dividido pela área, 0,06, certo? Então, 30 dividido por 0,06, eu vou encontrar 500 newtons por metro quadrado, beleza? Ah, professor, mas a questão que é em Pascal. Lembra, Pascal é igual a Newton por metro quadrado. Então, eu tenho 500 Pascal. Beleza? Esse foi o exemplo 2. Vamos ao exemplo 3? O exemplo 3 é um pouco mais trabalhoso, então presta bem atenção. Olha só, um paralelepípedo de massa 5 kg tem 2 metros de comprimento, 0,5 metros de largura e 0,2 metros de altura, sendo G, aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Determine as pressões que esse paralelepípedo pode exercer quando apoiado sobre uma superfície horizontal. Galerinha, olha o detalhe. Determine as pressões. Como assim? Olha só, temos aqui a imagem, né, que representa um paralelepípedo. Tá? O que é que está acontecendo aqui? Esse paralelepípedo, eu posso apoiá-lo sobre uma base horizontal de formas diferentes. Eu posso apoiá-lo dessa maneira, né? Colocar ele em cima de uma mesa ou no chão dessa maneira aqui. Ou eu posso colocar ele desse formato, dessa maneira, como se ele estivesse em pé. Tá? Ainda tem uma terceira forma de colocar esse paralelepípedo, apoiar ele sobre uma superfície horizontal. Então, tem maneiras diferentes de apoiá-lo em uma superfície horizontal. Quando eu falo em superfície horizontal, uma mesa, o chão, tá? É uma superfície horizontal. Ok? Então, o que é que acontece aqui? Lembra, a pressão, ela depende da força que está sendo aplicada e depende da área onde está sendo aplicada essa força. Então, aqui, ó, quando eu coloco o paralelepípedo dessa forma, como se ele tivesse deitado aqui, tá? Preste atenção na imagem que eu estou destacando com laser. Então, se eu coloco o paralelepípedo dessa maneira, como se ele tivesse deitado, eu vou exercer uma pressão. Dessa maneira, como se ele estivesse em pé, eu já vou exercer uma outra pressão. Tá? Por quê? Se ele está assim, ó, deitado, eu aumento a área de contato dele, eu aumento a área de distribuição da força que vai estar sendo aplicada. Então, eu tenho uma pressão menor. Tá? Quando eu coloco ele em pé, eu diminuo a área onde eu estou aplicando a força. Então, eu concentro mais a força que está sendo aplicada. Então, a gente aumenta a pressão, ok? Lembrem, área pequena, pressão grande. Área grande, pressão pequena, ok? Então, vamos lá. A questão me deu a massa, 5 kg, deu o comprimento do paralelepípedo, 2 metros, deu a largura, 0,5, tudo tem na questão. Deu a altura, 0,2, e pede as pressões. Então, P1, P2 e P3. Por que 3 pressões? Porque nós temos 3 possibilidades de colocar esse paralelepípedo sobre uma região horizontal, sobre uma base horizontal. Eu tenho a área 1, essa parte de baixo, tenho a área A2, seria ele em pé, e ainda tenho aqui a possibilidade 3, né? Eu posso virar o paralelepípedo e colocar ele apoiado nessa terceira área, nesse terceiro lado, tá? Que eu chamei de área, que é o que a gente vai usar para calcular. Então, área 1, A3 e A2, tá? Não importa a letra que você está usando aqui, pode chamar do que quiser, ou pode não chamar de nada.
não vai interferir na conta. Sabendo quais são os lados, não interfere na conta. Ok? Aqui eu chamei de A1, A2 e A3. Então vamos lá. Outro detalhe importante. Para responder a questão, nós vamos usar a mesma fórmula que a gente usou no exemplo 2 e no exemplo 1. P igual a força dividido pela área. Só que aí, a questão não me deu a força. E a questão não me deu a força-peso que o paralelepípedo, né, sobre a força-peso que está atuando no paralelepípedo. Então, o que é que acontece? A gente vai ter que calcular essa força-peso. Por quê? A questão me deu a massa. Se eu tenho a massa, eu consigo calcular a força-peso. Lembra da fórmula? Força-peso, né? P maiúsculo representa a força-peso, é igual a massa vezes G. O M vezes G, massa vezes a aceleração da gravidade. E a aceleração da gravidade, a questão também nos deu, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu posso calcular a força-peso. O M eu substituo por 5 vezes o G, que é 10. 5 vezes 10, 50 newtons. Pronto, eu já tenho o valor do meu F, tá? Esse F vai ser igual à força-peso, que nesse caso, 50 newtons, ok? Agora, vamos calcular as áreas. Primeira área aqui, ó, que eu vou calcular, é a área A1, né? Supondo aqui, colocando o paralelepípedo deitado. A área A1 vai ser igual ao comprimento vezes a largura desse paralelepípedo, ok? Nesse ponto, é preciso a gente ter um pouco de conhecimento matemático. O paralelepípedo ele é formado por retângulos, certo? Então, a área de um retângulo é o comprimento vezes a largura desse retângulo. Comprimento vezes a largura. O comprimento, a questão nos deu, é 2 metros. E a largura também foi dado, 0,5. Então, 2 vezes 0,5 vai dar 1. 1 metro quadrado. Tá? Como é que eu sei que é metro quadrado? Porque o comprimento está em metro e a largura está em metro. Tá? Então, metro vezes metro vai dar metro quadrado. Ok? Então, a área A1, 1 metro quadrado. Agora, eu vou calcular a área A2. O A2, olhando para a figura, vai ser o quê? A altura do paralelepípedo vezes a largura do paralelepípedo. Tá? Quando a gente calcula a área de um retângulo, a gente multiplica dois lados desse retângulo. E aí eu vou encontrar a área dele. Certo? Que no nosso paralelepípedo aqui, a área 2 vai ser a altura. Presta atenção no laser. Estou mostrando aqui na figura. A altura vezes a largura vai ser o valor da área 2. Então, a altura vezes a largura 0,2 e a largura 0,5. 2 vezes 0,5, 0,1 metro quadrado. Calculei o A2. Agora eu vou encontrar o A3. Quem que vai ser a área do meu A3? O comprimento do meu paralelepípedo vezes a altura do paralelepípedo. Comprimento vezes a altura, 2 vezes 0,2, 0,4 metros quadrados, ok? As informações, comprimento, largura e altura, lembra que a questão forneceu para a gente, tá? Notou aqui do lado tudo que a questão forneceu. Então, eu encontrei as áreas A1, A2 e A3, e eu já tenho o valor da força, 50 newtons. Morreu Maria Preá. É só a gente jogar aqui na fórmula e fazer as contas. Então, P1, primeira pressão, vai ser a força, 50 dividido pela área, calculamos 1. 50 dividido por 1, 50 newtons por metro quadrado. Encontrei a pressão 1. Pressão 2, 50 é a mesma força. É um só paralelepípedo. Eu posso mudar o lado que o paralelepípedo, a posição que o paralelepípedo está apoiado sobre a base horizontal, sobre a superfície horizontal. Mas eu não modifiquei o paralelepípedo, não tirei nenhum pedaço dele ou acrescentei alguma coisa. Então a força continua sendo a mesma, 50 newtons que a gente calculou aqui. É a força-peso que atua sobre o paralelepípedo. Então P2, 50 dividido pela área, 0,1. 50 divide por 0,1, 500 newtons por metro quadrado, tá? Newton, porque a força está em newton. Metro quadrado, porque a área está em metro quadrado. E aí, finalizando, a gente calcula o P3. Novamente, a força 50 dividido pela área, que nesse caso, área 3, 0,4. 50 dividido por 0,4, 125 newtons por metro quadrado. Beleza, galera? Então, é uma questão um pouco mais trabalhosa, precisa ter um conhecimento básico de matemática, mas dá para fazer tranquilo, ok? Dúvidas é só procurar no WhatsApp. Valeu!